Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Ney. Eu estou aqui para apresentar para vocês a competência número 2 da nossa disciplina, que é cadeia de abastecimento. Nessa disciplina nós vamos falar um pouco, nessa competência nós vamos falar um pouco a respeito de como é que funciona uma cadeia de abastecimento. Provavelmente todos os dias você sente necessidade de você adquirir diversos tipos de produtos. Então, cada produto que você tem acesso, ele tem acesso porque pessoas, empresas, softwares, equipamentos, computadores, de uma forma quase que globalizada, colaboraram para que esse produto estivesse à sua disposição quando você tivesse necessidade de consumi-lo, tá? Então, tudo que você consome hoje, os produtos que você compra do tipo roupa, do tipo alimento, do tipo geladeira, TVs, enfim, todos os produtos que você consome, eles seguiram uma determinada cadeia de abastecimento. As cadeias de abastecimento hoje, elas são globalizadas, né? Uma cadeia de abastecimento, ela, por definição, é formada por uma rede de empresas que colaboram entre si, né? Normalmente com o fim de lucrar com esse serviço, a fim de atender necessidades e desejos de um determinado consumidor que faz parte de um determinado público-alvo, tá? Então, para a gente entender como funciona uma cadeia de abastecimento, vamos tentar imaginar se você fosse dar uma festa beneficente, tá? Então, para fazer a festa beneficente, você vai precisar se preocupar com quantas pessoas vão participar da sua festa beneficente. Isso em cadeia de abastecimento a gente se preocupa e a gente chama de previsão de demanda. Então, eu vou estudar quais são as possíveis práticas de demanda que estão gerando necessidade nesse momento, e aí vou estimar quanto é que eu devo produzir. Para determinar quanto eu vou produzir, eu preciso até combinar com meus fornecedores, né, para saber se eles podem entregar a matéria-prima que precisa ser transformada em um produto acabado, ela precisa ser estocada em alguns momentos, ela precisa seguir um canal de distribuição. Esse canal de distribuição normalmente começa com distribuidores, depois vai para atacadistas, depois vai para varejistas, e aí sim, somente quando esses produtos chegam no varejo é que vocês têm acesso, nós, de uma maneira geral, temos acesso para poder comprá-los. Então, toda vez que você vai no supermercado, chega lá no supermercado e vê aquela enorme quantidade de produtos à sua distribuição, você precisa entender que para que cada produto daquele estivesse à sua disposição quando você tivesse necessidade de consumi-los, foi preciso que várias cadeias de abastecimento trabalhassem ao longo de um tempo no passado para que os produtos estivessem disponíveis para cada um de vocês. Então, considerando a complexidade da economia globalizada hoje, as cadeias de abastecimento elas tiveram que evoluir do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de processos, do ponto de vista de seus próprios funcionamentos, para que tudo que você precisa estivesse à sua disposição na hora que você quisesse, ok? Então, vamos seguir falando um pouco, né, sobre a questão técnica. Alguns autores, eles definem cadeia de abastecimento como um conjunto de processos requeridos para a obtenção de materiais, agregar-lhes valor de acordo com a concepção de cada um dos clientes e consumirem e disponibilizar esses produtos para os lugares onde os clientes querem e quando eles precisam. Então, assim, é importante essa questão de determinar a disponibilidade do produto. Do ponto de vista que, se uma marca coloca o produto disponível para um determinado público-alvo e a outra marca não coloca, ela começa a ter problemas em relação ao seu público-alvo. Seu público-alvo começa a preferir os produtos que estiverem mais disponíveis e aí essa marca que não coloca produtos disponíveis, ela vai ter uma redução, vamos dizer assim, de vendas, tá? Existe uma coisa chamada Conselho dos Profissionais de Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. No Brasil, eles têm uma sede que determina como é que deve ser o funcionamento da cadeia de abastecimentos, não só no Brasil, mas no Brasil e em outros lugares onde, por exemplo, as indústrias brasileiras possuem fornecedores. Como vocês podem ver na tela, eu coloquei uma figura que mostra como é que é o funcionamento da cadeia de abastecimento. Então vocês veem,
Do lado esquerdo da tela, vocês têm as fontes primárias da cadeia de abastecimento, que são os seus fornecedores. Então, como eu falei para vocês antes, em função da previsão de demanda, eu vou combinar, eu vou planejar com os meus fornecedores, né, a quantidade de matéria-prima que eu preciso para poder transformar essas matérias-primas aí já na fase intermediária da cadeia de abastecimento, que é a manufatura, que é a indústria propriamente dita. Então eu tenho, ao longo da cadeia, eu tenho estoques de matéria-prima, que são antes de se transformarem em produtos acabados. Eu tenho estoques em processo de transformação, que são os estoques das matérias-primas que estão sendo beneficiadas e vão se transformar em produtos acabados. E tenho, no final da indústria, ainda no segundo estágio, nós teremos os estoques dos produtos acabados, que ficarão à disposição da distribuição. A distribuição funciona exatamente, vamos dizer assim, com maior intensidade na área de transporte. O transporte é responsável por fazer o produto sair da indústria, seguir até seus distribuidores, seguir também dos distribuidores para os atacadistas, seguir dos atacadistas para os varejistas e seguir de varejistas até os consumidores finais. Então nós temos aqui, durante o processo, né, da cadeia de abastecimento, a gente tem 3 processos de logística. No início, lá no comecinho, onde a gente fala de fontes primárias, a gente tem a logística de suprimentos, que a principal função dela é a administração de materiais. A gente vai falar um pouquinho sobre a administração de materiais lá na competência número 5 desse mesmo módulo. Então, nessa fase da logística de suprimentos, a principal função é de administração de materiais, onde a gente tem planejamento e controle de estoques, tá? No meio, né, na fase da indústria, nós temos a logística de produção, que a principal atividade é a movimentação de materiais, a forma como eu vou movimentar os materiais ao longo do processo produtivo para tornar esse processo produtivo o mais eficiente possível. E, finalmente, no último estágio, a gente tem a logística de distribuição. A logística de distribuição, como eu falei para vocês, a atividade principal é de transporte, é a atividade de distribuição física. É a forma como eu vou fazer para que o produto saia da indústria e fique disponível para o consumidor final. Como vocês podem ver, nós estamos vendo apenas o fluxo direto dos produtos, que é objeto da maior quantidade de estudos e objeto também da maior preocupação de todas as indústrias e de todos os setores do mundo. Nós temos também os fluxos reversos. Os fluxos reversos, eles não estão nesse quadro, mas eles funcionam da direita para a esquerda, no fluxo contrário, onde a gente devolve informação, devolvemos o fluxo financeiro, porque quem paga toda a movimentação na logística de suprimentos, toda a movimentação na logística de produção e toda a movimentação na logística de distribuição é o consumidor. E, finalmente, nós temos a logística reversa. A logística reversa, ela devolve materiais do consumidor, eventualmente para o varejo, eventualmente para a indústria e eventualmente para as forças ou fontes primárias de fornecimento. Como vocês puderam ver, a cadeia de abastecimento ela funciona segundo essa lógica que eu mostrei para vocês aqui agora. Por enquanto, nós vamos nos despedindo e a gente se encontra na próxima competência para falarmos especificamente no que diz respeito à logística reversa, que eu acabei de falar agora, que a gente não dá muita atenção e muito estudo. Até lá, pessoal!